Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal e vamos falar aqui do governo do amor, família, do governo do progresso, do governo que vai dar picanha à população pobre. Essa matéria tá aqui no estado de Minas e diz o seguinte, ó: Lula, é preciso que pessoas ricas paguem mais impostos. O presidente Lula, porém, não deu detalhes das alterações que pretende propor na política tributária da União. Uma matéria muito recente, de 12 de 1 de 2023. Você vê isso aqui, né? O cidadão comum, principalmente aqueles que estão iludidos, confiando em santo de barro, diz o seguinte: ô Davi, mas se o rico ganha mais, não é melhor que ele pague mais imposto? Se torne benefício para a população. A primeira coisa que você tem que entender é que o que você paga de imposto, hoje, muito pouco fica para o governo. Se você paga R$10 de imposto, meu irmão, praticamente 6 desses R$10 vai para pagamento de amortização de juro. Então, em outras palavras, quando você tira esse R$10 do seu bolso e supostamente só vem em benefício para você menos de 2, porque tem as despesas do próprio governo, salário de político, dos funcionários públicos, manutenções de via, que é uma porcaria, e toda essa porcariada que a gente tem, né, como benefício supostamente pelo pagamento de imposto. Então, resumindo, o que acontece quando você paga esses R$10 de imposto é o empobrecimento da sua pessoa. O seu filho pede um picolé, um sorvete, e você não pode comprar de tanto imposto que você paga. Ao mesmo tempo, né, se uma pessoa que é tida como rica, né, porque você tem que saber aqui o que é que eles definem como rica. As pessoas imaginam, deve ser alguém que ganha 20, 30 mil reais por mês. Não. Ele define como rica quem ganha R$1.500, né? Um salário e meio. Você acha que uma pessoa que ganha um salário e meio é rica? Não, Davi, não é. Pois é isso que o Lula vai fazer. Porque uma coisa completa a outra. Embora essa matéria diz isso, olha a outra aqui, ó. Imposto de renda 2023. Quem ganha um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda? Saiba como fica o IR do governo Lula. E aí eles fazem aquela ginástica mental, né? Para não dizer o óbvio. Mas a verdade é que o Lula prometeu que só ia cobrar imposto de pessoas que recebessem mais de R$5 mil. Isso acontece já desde 2015, né? Uma tabela, inclusive, considerada injusta por muitos especialistas. E a defasagem acumulada, segundo eles, é de 148,1%. Segundo a própria matéria, durante a campanha de 2022, Lula prometeu que a faixa de isenção dos impostos de renda seria ampliada, ou seja, mais pessoas não pagariam imposto para uma renda mensal de até 5 mil. Só que agora, meu irmão, ele não moveu um só dedinho, nem mesmo aquele que falta, para mexer em alguma coisa em relação a isso. Na prática, todos que ganham até R$ 1.904, né, considerados ricos, vão pagar imposto. E o imposto por si, quanto mais se cobra imposto, você vê que mais pobre é o país. Porque é a questão dos R$10, meus irmãos. Quando ele sai do seu bolso, quando ele vai para pagar juros de dívida externa e interna, o que acontece na prática é você fica sem o seu capital, você deixa de contratar, você deixa de comprar, o dinheiro deixa de circular aqui. É exatamente isso que Enéas explicou a vida toda, família. O livro de Adriano Benayon, Globalização versus Desenvolvimento, família, era para ser, na minha opinião, se eu fosse alguma autoridade, seria obrigatória a leitura completa dele de todo cidadão. Obrigatório mesmo. Com multa para quem não lesse. Davi, não é muito radical? É, mas as pessoas precisam entender como a coisa funciona. O Adriano Benayon, ele não só cita e dá os exemplos, como ele concede as fontes históricas para que a pessoa consulte, para que a pessoa faça a sua própria consulta, se acha que está errado ali, a interpretação está sendo de alguma forma maldosa. E aí ele coloca lá todas as fontes, e as poucas que eu conferi, família, é exatamente como ele fala. Ele mostra que os países que se endividaram, os países que abriram mão das suas empresas estratégicas, todos eles empobreceram e deixaram de ser potência. Já aqueles que fizeram o oposto, investiram na sua industrialização nacional, essas marcas cresceram, começaram a ir para fora, ou seja, o governo, você pensa, vamos dar mais uma vez o exemplo do Gurgel. Vários países queriam o carro da Gurgel porque era um carro barato, não era o melhor carro, pelo menos da linha comum, porque já tinha projeto para se tornar o melhor carro.
né? Como eu citei no outro vídeo. Mas aqueles carrinhos comuns usando motor de Fusca era um excelente custo-benefício, principalmente para países mais pobres. Venezuela, Chile, a própria Argentina. Então a Gugel já estava com muitos pedidos para fora. Para você ter ideia, se o Ciro Gomes, um dos que negaram o empréstimo que já estava aprovado, atrasar o máximo possível, se eles passam esse empréstimo, a Gugel não tinha falido. A Gugel estaria até hoje, porque eles tinham tantos pedidos desses carros, principalmente lá fora, que a fábrica nem teria fechado. Eles teriam conseguido pagar com sobra o empréstimo, mas não emprestaram dinheiro. Você vê, por exemplo, a Ford, e é por isso que eu jamais teria um Ford dentro da minha garagem. A Davi e o Mustang, para mim é uma porcaria, o Camaro dá 10-0. Principalmente se você comparar. E quem é fanboy pode ser fanboy, é porque não entende de carro. Vá pesquisar o que é uma suspensão eixo duro e uma suspensão multilink. Não é porque eu tenho não, mas eu pesquisei para saber. Porque como eu não sou fanboy, eu fui pesquisar a mecânica dos dois carros para ver qual é o melhor. É claro que fica aquela discussão do pessoal que se diz entender, mas o pessoal tem que ser politicamente correto. Ah não, Davi, o Mustang é melhor por causa disso. Não é. Pelo menos do ano até 2015, você colocando pau a pau os dois produtos, Mustang que é vendido na fábrica, você vai ver que ele tem uma suspensão eixo duro na traseira. É aquela suspensão dependente que quando levanta uma roda, certo, numa curva, puxa a outra que está no chão. O Camaro não, ele é independente, assim como também é o Vectra, como é o Ômega. Quando ele levanta uma roda, a outra continua no chão. Mas como o brasileiro é ignorante, né, gosta de dar uma que sabe das coisas, é a mesma coisa. Você perguntar, Davi, qual é o melhor, o Corolla ou o Honda Civic? Falando para desempenho, pelo amor de Deus, é uma pergunta de que não entende de nada. É óbvio que o Honda Civic é melhor. Pelo menos desses anos, que eu só pesquiso carro mais antigo. Desses novos não me interessa não. Quando esse ficar velho pode ser que eu pesquise. Até 2015 a mesma coisa. Honda Civic, suspensão independente. Corolla, suspensão eixo duro. Então nunca que ele vai fazer a mesma curva que o Civic. Motor. Ah, mas talvez o motor do Mustang, talvez o motor do Corolla anda um pouco mais. Eu não acho. Eu acho que é muito semelhante a potência dos dois. Mas motor, você conserta com um turbo, por exemplo, com uma preparação, com um remap. Agora, suspensão, meu amigo, não tem jeito. Mexe com a estrutura do veículo. Então, em outras palavras, meus irmãos, os carros da Gugel, eles tinham um excelente custo-benefício, carros baratos, e era exatamente isso que o povo queria. Então, você vê, o governo ganharia dinheiro, né, com cada transação dessa. Afinal, o produto está sendo fabricado no Brasil, o pessoal lá fora está querendo. Você veja como o país realmente cresce com essas coisas. Porque você não vai estar com aquele carro dentro do seu país, você não tem qualquer compromisso com ele, e você participa de uma venda entre uma empresa e o comprador, outro país que seja. E o governo participa disso sem um menor esforço. E por que o governo não quer uma coisa dessa? Porque eu já disse a vocês e repito milhares de vezes, quando for necessário repetir, eu vou repetir. Os nossos governantes, os nossos intelectuais vão estudar lá em Washington, vão para a Alemanha. Esses caras vão lá aprender como administrar a sua terra natal em favor desses países onde eles estão estudando. Não existe, meu irmão, dois primeiros lugares. Se um chega em primeiro, o outro tem que ser em segundo. Em outras palavras, se esses países querem continuar com o primeiro mundo, eles precisam deixar com que os outros que estejam embaixo continuem na mesma posição eternamente, sendo explorados como se fossem colônias, como se fossem fazendas. Até porque na terra deles hoje cada vez falta mais e mais recursos. Quando você vê esse clamor todo, palavras de Dr. Enéas, lá fora pela Amazônia, você vê que o que eles querem investir, o que eles querem dar ao Brasil, sairia muito mais barato eles reflorestar as áreas que eles mesmos desmataram. Mas eles não querem fazer isso, porque nunca foi pela natureza. Sempre foi pelas riquezas que lá estão. E riquezas verdadeiras, como água. Eu quero ver qual é o ser humano, por mais evoluído que seja, que ele não beba água. Que ele não precise desse bem. Então a América Latina é muito rica nisso. Recursos naturais. Então mantém os caras com os infiltrados ali, achando que tem governantes, quando na verdade as ordens vêm de fora. Isso ficou cada vez mais claro aqui no Brasil. Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes. É triste ver tudo isso acontecendo, família, porque a nossa nação ela tem muito potencial, família. Ela realmente pode fazer as coisas diferentes de outras porque ela tem os recursos. Bastava ter boa vontade, bastava querer.
Agora, as pessoas preferem acreditar num cara como Lula, que eu acho que não tem o que falar, né? É um cara que ele vive de divisão. O problema é o patrão que explora o empregado. O problema é o branco que não gosta do negro. Vai colocando essas narrativas para dividir mais a população. Você vê que é só o PT chegar. Eu nunca mais tinha lido esse tipo de comentário, né? A gente falou sobre o lindo feriado, né? Que na minha visão não precisava ter nem dia de católico, nem dia de evangélico, nem dia de umbanda. Eu acho que não precisa esse tipo de feriado, porque se for surgindo outras religiões, aí você vai criar feriado para todas, nós nunca mais trabalha. Respeita a crença dos outros e ponto final, só isso. Basicamente o nosso vídeo é isso. Mas já tinha gente, porque você é branco, porque você é isso, porque você tá rico. Eu digo, rico em quê, meu irmão? Todo dia eu tenho que trabalhar como condenado. Nem branco eu sou moreno. E ainda mais nordestino. Deveria também me vitimizar aqui, como outros fazem. Porque eu falo com sotaque arrastado. Eu via isso no começo do canal. Até outros canais, os caras que tinham 20 mil, né? Eu começando, o cara chegava, porque você fala com sotaque arrastado, eu acho que teu canal não vinga. Quem não vingou foi o dele. O brasileiro nunca foi preconceituoso, a grande verdade é essa. Existem pessoas idiotas em todas as áreas, mas você fazer da exceção à regra é uma canalice que só o PT faz. A verdade é essa. É uma canalice que esses caras fazem. É um modelo de governo que as pessoas estando divididas em tribos, elas não se unem, elas não prestam atenção. E basta você ver, depois eu quero fazer um vídeo comentando aí os gastos do Bolsonaro, né? Comparando inclusive com os do Lula. E como as pessoas estão idolatrando, as pessoas de esquerda estão idolatrando o Alexandre de Moraes por estar se desviando da sua função o tempo todo, banindo canais, banindo toda a rede social das pessoas, sem apontar qual é o crime de fato, qual dia, qual a hora. Olha, aqui nesse vídeo ele falou isso. Não tem isso. Você vê, ele simplesmente toma a decisão, derruba. Decisões monocráticas, onde ele mesmo é ofendido, ele mesmo investiga, ele mesmo executa e aplica a sentença. É isso que está acontecendo. Mas como é com o outro lado, no caso a direita, canhota, a esquerda está vibrando. A esquerda está colocando o cara como uma majestade. Tem canais aqui dedicados a elogiar Alexandre de Moraes o tempo todo. Então é com essa divisão que a gente entende como é que um país pode ser tão rico e o povo viver na miséria. Quanto mais divididos estivermos, quanto mais o Lula taxar as pessoas. Você vê cada empresário desse, microempreendedor, pessoas pequenas, pessoas que estão começando, pessoas que tem um abatedorzinho ali, que vende as suas galinhazinhas, que apura por semana R$1.500. Esse camarada que tá ali com R$3.000, R$4.000 para fazer uma reformazinha, vai contratar o pedreiro, vai colocar o filho da vizinha ali para trabalhar, certo? Esse cara não vai fazer isso, porque esse dinheiro vai ser de imposto. Esse próximo mês eu vou colocar os meus carros em dia, eu vou mostrar aqui para vocês quanto eu vou pagar de impostos e o que eu vou deixar de fazer por pagar esses impostos. Vai me prejudicar? Não. Mas com certeza vai prejudicar aquelas pessoas que eu poderia contratar para realizar o serviço. Eu não preciso do serviço para viver, não vai mudar em nada a minha vida. Mas seria uma coisa que eu ia olhar e ia me sentir melhor. Posso até dizer a vocês, é a reforma da garagem que eu guardo os carros. Tá perfeita, não vaza, tem sombra, tá lá, abrigando meus carros. Mas se eu não fosse pagar tanto imposto, eu poderia reformar ela. Mas não vou, porque aumentaram os impostos. E eu vou mostrar a diferença do ano passado para esse. Então essas coisas vão acontecendo, mas a divisão... para que comprou o carro? Eu não estou reclamando disso, não é a questão. Não estou querendo me isentar de pagar. Agora, os valores que estão sendo cobrados, e todo brasileiro sabe disso, não é compatível com um país que se diz democrático. Isso aí é uma escravidão e você não é dono de nada. Já é os aspectos do socialismo. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo, né? O que eu queria mostrar para vocês era mais essa mentira do Lula, onde ele fala que iria dar isenção aí às pessoas, já estão falando aí em R$3.000. Agora vamos ver se a gente consegue com R$3.000, mas até agora continua a medida aprovada em 2015, onde se cobra imposto do salário e meio. Então é isso, família. É uma coisa na campanha, outra coisa é agora, né? É terrível a situação. Aí diante dessas coisas, me diga, como o país vai se desenvolver? Vai cair dinheiro do céu? Eu creio que não, meus irmãos. Até porque Deus é justo. E se o povo escolhe isso, que arque com as suas escolhas, né? Enfim, fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!